Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Diana Morona. Vamos para mais uma videoaula da disciplina de cálculo numérico. Essa videoaula a gente vai trabalhar o conteúdo do módulo 9, a interpolação polinomial, a forma de Lagrange e a forma de Newton. Ela faz parte da nossa unidade 3. Essa videoaula, ela é composta, na verdade, ela faz parte de um grupo de 3 videoaulas que vão trabalhar os conteúdos do módulo 9. Essa é a primeira parte. Então, vem comigo e prestem bem atenção. Então, eu vou analisar as seguintes situações com vocês. Vamos dizer que vocês fazem um experimento e desse experimento vocês coletam dados, certo? Coletam dados e aí vocês vão tabular esses dados. Aí a gente vai ter aqui as informações e vamos tabulando esses dados, né? Vou botar aqui alguns valores. Opa, aqui é x, y2. Aqui é x3, y3. Então, x4 e o y4. Aí vocês, depois de tabular esses dados, vocês vão montar a sua representação gráfica. Então, vocês vão botar aqui os valores. Opa, aqui deu errado aqui de novo, peraí. Assim, vamos lá, vamos... E aqui também vamos colocar os resultados. Opa! E agora? Deixa eu só arrumar aqui a caneta. E aqui, marcamos todos os pontos e representamos ele nos gráficos. Quando a gente ligar esses pontos, a gente vai encontrar uma função que está relacionado a esse grupo de pontos. Mas, na verdade, muitas vezes não é possível nós localizarmos essas funções. Ou se a gente quer determinar um valor, encontrar um valor nesse nosso experimento, que ele não for tabulado. O que a gente faz? Nessa situação, a gente adota a interpolação. Mas, na verdade, o que é interpolação? O que é interpolar? Então, assim, gente, a gente pode citar diferentes situações que adotamos a interpolação. Vou dar como exemplo para vocês o estudo da variação de um carro em relação ao tempo. Então, a gente faz toda a coleta desses dados, sabe? Assim, quanto que um carro percorreu e quanto tempo ele gastou. E a gente vai tabular. E aí a gente vai ter uma série de pontos, como a gente teve aqui, ó, o ponto 1, 2, 3 e 4. E aí, com eles, a gente monta tabelas, monta gráficos e faz toda a questão de representação. A partir desta série de pontos, né, na verdade, de valores numéricos, temos uma função, a f de x, ou pode ser qualquer outra função representada. Mas, nas situações que a gente precisa calcular um valor que não está na tabela, ou a gente não consegue encontrar uma solução desta nossa função de forma tão óbvia, a gente adota na questão da interpolação. Então, para isso que adotamos a interpolação, porque se qualquer função definida de fx é contínua dentro de um intervalo, se ela é contínua, vai existir um polinômio px, que ele vai estar muito próximo à minha função f de x. Ele vai ser muito próximo a ela, tá? Mesmo em casos que a gente já conhece a função, muitas vezes é bem interessante a gente usar a interpolação, porque a interpolação nos requer muitas vezes derivar e integrar. E derivar, gente, um polinômio é muito fácil, né, gente? É bem tranquilo de fazer.
Então, para vocês entenderem melhor, eu vou apresentar para vocês uma definição, certo? Vamos lá. Um teorema. Dado um conjunto x e y1, com um variando entre 1 a n-1, pares distintos em um intervalo de a e b. Então, existe um único polinômio de grau n px, tal que esse polinômio é igual à função. Assim, nós podemos definir que o nosso polinômio é a sequência do a0 com mais a1 do x, mais o a2 do x ao quadrado, e assim até o an de x elevado a n. Como a gente diz que o nosso polinômio ele é igual à nossa função, baseada nesses polinômios, nós podemos montar, quando a gente tem vários pontos, vários valores de x, um sistema de equações lineares, que também pode nos resultar em uma matriz. Então, assim, gente, o que vocês precisam entender que sempre vai existir um polinômio px de grau n, que interpola uma função nossa de n mais 1 pontos conhecidos, e essa solução será a mais próxima possível que a gente vai desejar. Será que ficou ainda muita dúvida? Então, assim, pessoal, a gente está trabalhando a interpolação polinomial, certo? Que é basicamente pegar um conjunto de pontos e transformá-los em um polinômio. Mas existe outras interpolações, como a exponencial e a trigonométrica. Então, eu quero agora que vocês prestem bem atenção que nós vamos para um exemplo, certo? Eu vou pegar um conjunto de pontos e eu vou fazer a tabulação desse conjunto de pontos, certo? Quando eu falo a tabulação, a gente está montando uma tabela. Então, vamos pegar aqui a nossa tabela e vamos marcar um conjunto de pontos. Aqui vai estar o x, aqui vai ser o meu fx. Então, quando eu vou ter o meu x igual a menos 1, a minha f de x vai ser 4, certo? Eu vou dizer que quando o meu x for 0, a minha f de x vai ser 1. Então, a gente vai ter um x quando for 2, a nossa f de x vai ser 3, certo? E vamos analisar que eu queria saber quando o meu x fosse 1, quanto que seria essa minha função? Observem, do 0 eu já pulei por 2. E se caso eu quisesse descobrir o valor de 1? Então, o que acontece? Pelo nosso teorema, tá? A gente entendeu, se vocês quiserem montar o gráfico para fazer análise, que aqui, ó, a nossa função, a f de x, ela é formada por pontos, num total de pontos de n mais 1. E quem é o n? O meu n é o grau do polinômio. Certo? Então, a minha aqui são a quantidade de pontos, certo? Que é n mais 1. Então, a gente tem no total aqui 3 pontos. Se a gente for fazer aqui, o grau do nosso polinômio é 2. Então, a gente tem um polinômio de grau 2 de x, aonde a gente tem o a0 mais um a1 de x mais o meu a2 de x ao quadrado, certo? E aí o que a gente faz? A substituição. Só que a gente aprendeu que a gente vai ter esse conjunto de pontos, né? Interpolar é pegar esse conjunto de pontos e transformarmos num polinômio. Então, a gente sabe que o meu Pn de x, de grau, ele é, na verdade, o valor da minha f de x. Então, a gente pode dizer aqui que o meu a0 com mais o a1 de x mais o a2 de x ao quadrado vai ser igual a minha f de x, o resultado dela. Então, basicamente, a gente tem essa questão que o teorema nos apresenta. Então, como é que a gente resolve? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu P2 de menos 1 vai ser igual a A0 mais A1 vezes menos 1 mais A2 vezes menos 1 ao quadrado. Tudo isso, como a gente diz, ela é igual a f de x, vai ser igual a 4. Então, a gente vai pegar o nosso polinômio de grau 2, agora do ponto 0. Então, a gente vai ter A0 mais A1 vezes 0 mais A2 vezes
0 ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a 1. E o nosso polinômio de grau 2 do ponto 2, do valor de x2. Então, nós vamos ter A0 mais A1 vezes 2 mais A2 vezes 2 ao quadrado igual a 3. Isso aqui vai nos resultar nessa seguinte situação. Vai resultar em um sistema de equações, que vai ser quem? O meu A0 menos o A1 mais A2 é igual a 4. O meu A0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, né, gente? Vai ser igual a 1. E aqui embaixo a gente vai ter o A0 mais 2A1 mais 4A2 igual a 3. Encontramos sistemas de equações. Nesse sistema de equações, agora a gente vai resolvê-los e encontrar os valores de A0, A1 e A2. Com os valores de A0, A1 e A2, a gente vai encontrar no nosso polinômio, que foi, na verdade, foram interpolados os valores da f de x, que vai ser tão próximo à minha f de x. Então, vamos lá. Aqui, só repetindo aqui o nosso sistema. Então, a gente tem aqui nesse sistema aqui, o A0, menos o meu A1, com o meu A2, igual a 4. O meu A0 aqui, eu encontrei 1, aqui vai ser o meu A0, mais 2A1, mais 4A2, igual a 3. Né? A gente só copiou essa questão aqui do sistema, certo, gente? Agora, o que a gente faz, tá? A gente vai resolver esse sistema. Então, no caso aqui, ó, o A0, eu estou dizendo que é igual a 1. Então, eu vou substituir esse A0 nas outras duas equações. Então, aqui vai ficar 1 menos A1 mais A2 igual a 4. Aqui vai ficar 1 mais 2A1 mais 4A2 igual a 3. Resolvendo, organizando esse sistema, porque como eu já achei o A0, eu só faço a substituição. Então, vai ficar aqui, ó, menos A1 mais A2, que é igual a 3. 2A1 mais 4A2 igual a 2. E eu vou resolver como um sistema de equações normais, tá, gente? Aqui eu vou multiplicar aqui por 2. Vou usar o método da adição. Então, aqui vai ficar menos 2A1 mais 2A2 igual a 6. Então, aqui vai ficar 2A1 mais 4A2 igual a 2. Anulando, aqui vai dar 6A2 igual a 8. Resolvendo isso aqui, o meu A2 é igual a 8 dividido por 6, que simplificado, né, gente? Por 2, o meu A2 é igual a 4/3. Pronto, eu já tenho meu A1, eu tenho meu A2 e o meu A0. Agora, eu vou encontrar o A1. Eu vou pegar qualquer uma dessas equações. Vou pegar a primeira aqui, antes da multiplicação, né, gente? Então, aqui menos A1 com mais 4/3 igual a 3. Menos A1 é igual a 3 com menos 4/3. Vou resolver isso aqui, né, gente? Vai dar 3. Aqui vai ser 5/3, multiplicando por menos 1. Aqui o meu A1 vai ser igual a menos 5/3. Então, nós encontramos o nosso polinômio de grau 2 de x, que diz o seguinte, que é 1 mais, menos, né? Que o meu A1 é negativo. Deixa eu só arrumar aqui. Menos 5/3 de x com mais 4/3 de x ao quadrado, certo? Então, nós encontramos esse polinômio. Com esse polinômio, qualquer valor que a gente quiser interpolar, por exemplo, se a gente quisesse o meu p no valor do ponto 1, que não tinha lá no nosso gráfico,
Então, isso aqui vai ficar 5/3 com mais 4/3. Aqui, resolvendo, a gente vai ter 3 menos 5 com mais 4. Isso aqui vai nos resultar em 2/3. Então, interpolar é basicamente fazer o que a gente estava fazendo aqui. Então, se caso a gente encontra um polinômio que é tão próximo à nossa função que deu origem àqueles dados, e com esse a gente pode determinar qualquer valores. Certo, pessoal? Essa primeira videoaula era mais para vocês entenderem o que significava a nossa interpolação, tá, gente? Então, agora eu peço para vocês resolverem os exercícios da lista extra, né, do ambiente, e as dúvidas vocês vão postando para a professora tanto no grupo do Teams, grupo do Whats e também nos fóruns do nosso ambiente do AVA. Certo, pessoal? Então, essa videoaula se encerra aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau, gente. Beijo!